Nem toda ameaça vem armada. Algumas vêm sorrindo, oferecendo conselhos, te parabenizando em voz alta, enquanto, por dentro, vibram sua queda. Carl Jung dizia: aquilo que não enfrentamos em nós mesmos, encontramos como destino. E às vezes, esse destino se manifesta na forma de gente aparentemente inofensiva, mas que opera como veneno vibracional, dissolvendo sua confiança, sua energia, sua alma, sem levantar suspeitas. O perigo real nem sempre grita. Ele seduz, aplaude, aconselha e se infiltra na sua psique por meio de vínculos inconscientes que você nem percebe que estão drenando você. Relacionamentos tóxicos não se instalam com violência. Eles se estabelecem pelo afeto, pela carência, pela identificação com um padrão emocional que parece familiar. É por isso que muitos só percebem o estrago quando já não conseguem mais levantar da cama, confiar em si mesmos ou lembrar quem eram antes de se anularem para manter a relação viva. E se a sua maior prisão for justamente aquela que você aprendeu a proteger? E se a lealdade estiver sendo confundida com autossabotagem? Neste vídeo, vamos explorar as 6 figuras mais perigosas segundo Carl Jung. Não porque são más, mas porque ativam em você partes não resolvidas, que acabam gerando laços invisíveis, silenciosos, mas devastadores. Porque a verdadeira cura relacional começa quando você aprende a diferenciar amor de apego e conexão de aprisionamento. O invejoso silencioso, o que sorri, mas vibra sua queda. A inveja verdadeira raramente se revela como raiva. Ela se disfarça de conselho, de ironia, de silêncio no momento em que você mais precisava de apoio sincero. O invejoso silencioso é aquele que nunca celebra de verdade suas conquistas. Ele elogia com um tom sutil de comparação. Ele escuta sua vitória, mas logo menciona a própria dificuldade. Ele sorri por fora, mas o campo vibracional dele se fecha, como se algo em você o ameaçasse só por estar brilhando. Carl Jung dizia que a sombra não integrada busca formas de se vingar da luz. Nesse caso, a forma é tentar apagar quem brilha perto demais. A neurociência mostra que o cérebro registra ameaças simbólicas como reais. Para a mente invejosa, o sucesso alheio ativa um senso de escassez. Se ele conseguiu, eu estou ficando para trás. Isso gera uma tensão psíquica que se transforma em competição sutil e sabotagem emocional disfarçada de afeto. Você começa a sentir necessidade de se encolher, a esconder o que conquista, a suavizar sua alegria para não parecer arrogante. Mas a verdade é simples. Se você precisa se diminuir para caber, talvez esse lugar nunca tenha sido seu. A proteção energética começa pelo reconhecimento. Quando você identifica o campo vibracional da inveja, você para de absorver o que não te pertence. Não se trata de cortar todas as pessoas da sua vida, mas de deixar claro para o seu sistema: eu não preciso me apagar para ser amado. Fortalecer sua luz é o primeiro passo para não mais se deixar intoxicar por quem insiste em viver na sombra. O vampiro emocional. A alma que só sabe sugar. Existem pessoas que não conversam, despejam, que não se relacionam, se alimentam. Você sai de perto delas se sentindo mais vazio, mais cansado, mais confuso do que antes. E, mesmo assim, se sente culpado por se afastar. Carl Jung chamava de energia psíquica o combustível invisível que move nossa vitalidade. E algumas pessoas, por não terem aprendido a nutrir a própria alma, desenvolveram um modo inconsciente de sobrevivência, se conectar para sugar. O vampiro emocional não é necessariamente alguém mau. É, muitas vezes, alguém ferido. Alguém que aprendeu desde cedo que só seria notado se estivesse em crise. Alguém que transforma cada conversa em um pedido silencioso de resgate, mas nunca se salva. Gabor Maté aponta que o trauma cria buracos emocionais, e esses buracos viram bocas famintas que nunca se saciam. O resultado: um ciclo vicioso onde você se sente responsável por salvar, animar ou sustentar emocionalmente alguém que se recusa a assumir sua própria dor. Você começa a confundir empatia com fusão energética. Acha que amar é carregar, que cuidar é absorver. Mas você não é a bateria de ninguém. Sua energia é sagrada e precisa ser protegida de relações onde só um lado se alimenta. Sinais de alerta. Você se sente exausto depois de conversar. Se culpa por querer distância. Sente que a relação gira sempre em torno do outro, das dores dele, das urgências dele,
da falta dele. Técnica prática. Observe sua energia ao lado de cada pessoa. Depois de um encontro, pergunte: estou mais leve ou mais pesado? Se o corpo responde com cansaço crônico, o campo já respondeu por você. A cura não está em fechar o coração, mas em lembrar que o amor verdadeiro nunca exige que você se esgote para que o outro se sinta inteiro. O iluminado tóxico. A sombra que usa a luz como máscara. Poucas armadilhas são tão perigosas quanto a luz mal usada. O iluminado tóxico é aquele que aprendeu a falar todas as palavras certas, mas não sente nenhuma delas. É quem decora frases de sabedoria, mas não tem coragem de encarar a própria dor. É quem transformou a espiritualidade em performance e o autoconhecimento em julgamento. Carl Jung nos alerta para a persona inflada, aquela máscara que o ego constrói para parecer evoluído, consciente, inabalável. Mas por trás dessa fachada existe, muitas vezes, um medo profundo de ser visto em sua humanidade real. Esse tipo de pessoa não grita. Ela é inválida. Diz: você atraiu isso. Você está vibrando baixo. Você precisa evoluir. Mas, no fundo, o que ela está dizendo é: não me mostre sua dor, porque ela ativa a minha. É o que chamamos de gaslighting espiritual, uma distorção da linguagem da consciência para calar, manipular e silenciar o outro. E, aos poucos, você começa a duvidar da sua própria intuição. Brené Brown ensina que a vulnerabilidade real nunca envergonha o outro. Ela acolhe. Ela escuta. Ela não se impõe como verdade universal. O iluminado tóxico acredita que já superou tudo, mas, na verdade, está apenas escondendo melhor que os outros. Como distinguir sabedoria verdadeira de manipulação disfarçada de conselho? Simples. A luz verdadeira aquece. A falsa cega. Quem realmente está em paz não precisa te provar que está. Quem realmente evoluiu não faz da evolução um pedestal. Cuidado com quem usa palavras bonitas para esconder uma alma que se recusa a se despir. O narcisista magnético. A luz que queima. Nem toda atração é sinal de conexão. Às vezes, o que te atrai com força é justamente o que te lembra de uma dor antiga. E o narcisista magnético é mestre em acender feridas adormecidas com a aparência do encanto. Carl Jung descreve o complexo de superioridade como uma compensação inconsciente de uma inferioridade internalizada. O narcisista não é alguém que se acha demais. É alguém que, lá no fundo, teme ser de menos, e por isso constrói uma máscara brilhante, sedutora e idealizada. Essa máscara encanta. Ela envolve com palavras doces, olhares profundos, promessas intensas. Você se sente visto como nunca antes, até que, de repente, se sente menor do que jamais imaginou ser. É o ciclo clássico. Idealização, desvalorização, descarte. Primeiro você é tudo. Depois, um problema. Por fim, um incômodo que precisa desaparecer. A mente racional se perde nesse vai e vem. Mas o corpo sente. Algo está sendo sugado. Algo está sendo moldado. E não é amor. Por que tantas pessoas se apaixonam por quem as diminui? Porque confundir intensidade com amor é um trauma não resolvido da infância. É a tentativa de reviver, com final diferente, a relação com quem nos feriu primeiro. A química entre você e alguém narcisista não é conexão verdadeira. É um chamado inconsciente para repetir o que sua alma ainda não integrou. Técnica prática. Aprenda a identificar a intensidade que machuca. Se você se sente ansioso, confuso, culpado ou em dívida emocional após estar com alguém, esse não é amor. É dissonância vibracional. Nem toda paixão é portal. Às vezes, é um precipício. E a verdadeira cura começa quando você reprograma o cérebro para desejar paz, em vez de adrenalina emocional. A vítima crônica. O sofrimento que prende em culpa. Existe um tipo de energia que não te ataca, te aprisiona. É o campo vibracional da vítima crônica. Aquela pessoa que está sempre no papel do injustiçado, do coitado, do que tenta tanto, mas nada dá certo. Ela não briga com você. Ela te prende através da culpa. Carl Jung fala do complexo de inferioridade e de como ele pode ser usado não como busca de superação, mas como ferramenta de controle emocional. A vítima crônica não quer crescer. Ela quer que o mundo se curve diante do seu sofrimento. E você, sem perceber, começa a adaptar suas palavras, seus gestos,
seus sonhos, para não ofender, não ferir, não parecer insensível. O jogo é silencioso. Quanto mais você cresce, mais ela se retrai. Quanto mais você brilha, mais ela se apaga. E então você começa a se encolher para não incomodar. É a falsa humildade como mecanismo de dominação. Eu sou assim mesmo. Simples. Você é que é demais. Mas, no fundo, ela está dizendo: volte para o lugar onde eu posso te controlar. E se você tem o arquétipo do Salvador, esse tipo de relação é um veneno sutil. Você se sente responsável, herói, necessário. Mas, aos poucos, se vê emocionalmente drenado e espiritualmente desnutrido. Técnica prática. Treine dizer não sem explicação. Afirme seu direito de se afastar sem culpa vibracional. Você não precisa ser aceito em um campo onde, para isso, precisa se rejeitar. Você não está abandonando ninguém. Está apenas se resgatando. O espelho que te mostra a sua sombra. O mais perigoso nem sempre é o outro. Às vezes, é quem você se torna perto dele. Carl Jung afirmava que aquilo que não reconhecemos em nós mesmos é projetado nos outros. E por isso, certas relações funcionam como espelhos de alta definição da nossa sombra. Você já notou como alguns vínculos ativam justamente o que você mais evita em si? A insegurança que você esconde, a raiva que você reprime, a dependência que você disfarça de amor. O problema nem sempre é a pessoa. É o padrão inconsciente que te leva até ela. É o lugar dentro de você que ainda vibra abandono, medo, carência, e por isso, chama por figuras que reafirmem essa dor. Essas pessoas não são só tóxicas, são sinais. Sinais de que há partes suas que ainda estão pedindo cura. De que há uma criança interior em você tentando desesperadamente ser ouvida, enquanto você insiste em repetir relações que a silenciam. A pergunta que liberta não é: por que isso está acontecendo comigo? Mas sim: o que em mim ainda permite isso? Essa é a virada espiritual. Não se trata apenas de evitar certos tipos de pessoas, mas de integrar as partes suas que continuam atraindo essas experiências. Quando você ilumina sua sombra, os espelhos perdem o poder, e você deixa de viver reagindo a eles, para começar a viver como presença. Evitar é pouco. É preciso integrar e escolher de novo. Carl Jung dizia: a mudança real acontece quando você se torna consciente do que antes era inconsciente. Evitar certos tipos de pessoas, sim, um ato de autopreservação. Mas é mais do que isso. É um ato de autoconhecimento. Você não está sendo cruel ao se afastar. Está sendo leal à sua alma. Brené Brown ensina: estabelecer limites é a forma mais elevada de compaixão. Porque quando você se respeita, você ensina ao mundo a te respeitar também. A pergunta final é direta e talvez incômoda. E se o próximo nível da sua vida depender de quem você escolhe não deixar mais entrar? Porque, no fim, a verdadeira cura não está apenas em se proteger. Está em parar de negociar com o que te destrói. A alma pede silêncio, clareza e espaço. E você tem o direito, espiritual e emocional, de não permitir que aquilo que te adoece continue ocupando lugar dentro de você. Você não precisa lutar contra ninguém. Só precisa escolher, com coragem, quem já não caminha na mesma direção que sua consciência. E esse é o começo da verdadeira liberdade.